Olá, que tal aprendermos hoje um pouco sobre o Antigo e o Novo Testamento? Você saberia me dizer se há alguma relação entre o Antigo e o Novo Testamento? Você saberia me dizer se há alguma diferença entre o Antigo e o Novo Testamento? Você poderia me explicar se um é mais importante do que o outro? Bem, nós sabemos que Deus é o autor das Escrituras e, por isso, o autor tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Vamos lá. A Bíblia, ela se divide em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. Aliás, a palavra testamento significa aliança, pacto ou contrato. A palavra aliança, no sentido bíblico, ela se refere ao pacto entre Deus e os homens. Refere-se à decisão de Deus de salvar a humanidade por meio de sua graça. A antiga aliança, ela foi celebrada entre Deus e Israel, os judeus. Já a nova aliança, ela foi celebrada entre Deus e a igreja, que somos nós. Assim como Moisés, ele selou o pacto entre Deus e a antiga nação de Israel no Monte Sinai, com a aspersão de sangue de animais, Jesus instituiu a nova aliança na ceia do Senhor com seu próprio sangue. A Bíblia, ela é uma revelação progressiva, ou seja, o Antigo Testamento ele estabelece a fundação para os ensinos e eventos encontrados no Novo Testamento. Se nós pularmos a primeira metade de qualquer livro e tentarmos terminá-lo, teremos dificuldades de entender os seus personagens, o seu enredo e o final deste livro. Da mesma forma, o Novo Testamento só pode ser completamente entendido quando é visto como o cumprimento dos eventos, dos personagens, das leis, do sistema de sacrifícios, das alianças e das promessas do Antigo Testamento. Se apenas tivéssemos o Novo Testamento, iríamos ler os Evangelhos sem saber por que os judeus estavam esperando pelo Messias. Sem o Antigo Testamento, não entenderíamos por que esse Messias estava vindo e não poderíamos ter identificado Jesus de Nazaré como o Messias. Através do Antigo Testamento, nós temos várias profecias detalhadas que foram dadas a respeito do Messias, como, por exemplo, o seu lugar de nascimento, a sua forma de morrer, a sua ressurreição e muitos outros detalhes de seu ministério. Afinal, o Antigo Testamento ele se completa no Novo Testamento. Sem o primeiro, não entenderíamos o segundo, e sem o segundo, de que nos valeria o primeiro? Pois o primeiro é a lei e o segundo é a graça. Nós não somos salvos pela lei, mas sim pela graça. O Antigo Testamento, que é aproximadamente 75% da nossa Bíblia, ele inclui muitas informações importantes. Ele nos oferece o conforto de saber da fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. O Antigo Testamento, ele nos instrui por meio de exemplos negativos e também por positivos. Ele revela aspectos importantes do caráter de Deus e da vontade do Senhor para com os homens. As diferentes promessas. O Antigo Testamento, ele fala da promessa de Deus que enviaria o Messias ao mundo através de Israel. E o Novo Testamento, ele fala do cumprimento dessa promessa. Veja o que diz o profeta Isaías. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Aqui nesse texto do Antigo Testamento, mostra que o Messias virá. Agora veja o que diz o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, do versículo 25 ao 35. Nesse texto do Novo Testamento mostra que o Messias já veio. Jesus, ao ressuscitar dentre os mortos, ele nos deixou outra promessa. Ele voltará a qualquer momento para levar para si aqueles que viveram na terra segundo a sua palavra. A autoridade do Antigo Testamento. Negar a autoridade destinada ao Antigo Testamento é negar grande parte de instruções de Deus à humanidade, além de doutrinas bíblicas como o criacionismo, o surgimento do pecado e o curso do plano de redenção de Cristo.
Podemos observar, então, que o Antigo Testamento é parte essencial na vida do cristão contemporâneo. Se nós rejeitarmos o Antigo Testamento e o seu ensino, estaremos rejeitando algo em que Jesus Cristo creu. Jesus creu no Deus do Antigo Testamento, pois ele o servia e mostrou que este Deus era o seu Deus e o seu Pai. É, pois, então, coisa grave rejeitar o Antigo Testamento. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. É um erro pensar em um Deus furioso do Antigo Testamento e em um Deus bonzinho do Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele fala da ira de Deus contra os egípcios, contra os povos que desafiaram a Israel e contra o seu próprio povo que o desobedeceu de diversas formas. Mas também no Antigo Testamento, vemos que este mesmo Deus, agindo de forma misericordiosa, cuida do seu povo no deserto, lhes fornecendo pão, água e carne. No Novo Testamento, Deus mostra o seu amor para conosco através de seu Filho amado Jesus, mas também ali, no Novo Testamento, ele mostra sua ira vindoura contra aqueles que rejeitaram esse amor e não aceitaram a Jesus. A relação entre o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo e o Novo Testamento, eles estão relacionados um com o outro, como tipo e antipo, profecia e cumprimento, embrião e desenvolvimento perfeito. O Novo Testamento, ele está oculto no Antigo Testamento e o Antigo está revelado no Novo. A Bíblia como uma unidade. O Novo Testamento não pode se sobrepor sobre o Antigo Testamento. Ao fazermos isso, estamos dizendo que o Antigo Testamento não tem validade permanente. Ambos, o Antigo e o Novo Testamento, formam partes essenciais da revelação especial de Deus. Eles se completam. Deus é o autor de ambos e ambos têm o mesmo propósito em mente, a redenção da humanidade. A doutrina da redenção. Muitos perdem de vista as muitas instituições cerimoniais e ritos do Antigo Testamento e o seu caráter simbólico. Na verdade, essas cerimônias têm um significado. Elas são símbolos da verdade espiritual. Os sacrifícios apresentados falavam do perdão de pecados baseado no sangue expiatório de Cristo, e as constantes lavagens simbolizavam a influência purificadora do Espírito Santo. O tabernáculo, como um todo, era uma revelação do caminho que conduzia a pessoa a Deus. E a própria Canaã era um símbolo do descanso reservado para o povo de Deus. Os privilégios e tarefa do povo de Deus. É verdade que, ocasionalmente, o Antigo e o Novo Testamento eles são comparados na Bíblia. Isso é possível devido ao fato de um enfatizar a lei e o outro a graça. Mas não há antítese absoluta. Mesmo no Antigo Testamento, a lei era inferior ao pacto da graça. A lei, ela não era puramente uma regra externa. O israelita piedoso o tinha gravado nas tábuas do seu coração. Eles não eram salvos de uma forma diferente da dos crentes do Novo Testamento. Eles precisavam do mesmo mediador e do mesmo Espírito Santo e receberam as mesmas bênçãos do pacto da graça, embora não tão abundantemente, nem exatamente da mesma forma. As ordenanças do Antigo e do Novo Pacto. Deus ordenou que os israelitas eles guardassem o sábado. Ele falou claramente que foi uma aliança especial com o povo de Israel. Deus ele não deu esta ordem aos gentios em outras terras e não a repetiu como parte da nova aliança. Pelo contrário, vejamos o que Paulo disse em Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. No Antigo Testamento, a circuncisão, a Páscoa,
Os sacrifícios e as purificações não eram simplesmente instituições carnais pertinentes ao corpo, eram sombras da realidade vindoura. Eram também pertinentes à consciência, e a participação aceitável neles requeria fé por parte do adorador. Conclusão: Deus, ele apareceu no Monte Sinai e se revelou uma lei de grande importância. Ele falou por meio de Moisés sobre diversos aspectos da conduta do povo de Israel. Aquela lei, ela foi dada especificamente ao povo de Israel e nunca foi dada como uma lei geral para governar os gentios. A maioria das pessoas hoje é descendente de outros povos e não descendentes físicos de Israel. A lei dada no Sinai não foi dada a nós. Mesmo para os judeus, a lei foi cumprida em Cristo e não está mais em vigor. O livro de Hebreus, ele mostra que Jesus é o mediador de uma nova aliança, superior à antiga aliança. Veja o que diz a carta aos Hebreus, do capítulo 8, versículos 6 ao 9. Mas de fato, Jesus foi encarregado de um serviço sacerdotal que é superior ao dos sacerdotes, pois a aliança que ele conseguiu é melhor porque se baseia em promessas de coisas melhores. Pois se a primeira aliança tivesse sido perfeita, não seria necessária uma nova aliança. Mas Deus vê que o seu povo é culpado e diz: está chegando o tempo, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles, no dia em que os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Não foram fiéis à aliança que fiz com eles. E por isso, diz o Senhor, eu os desprezei. Não vivemos hoje subordinados à lei do Antigo Testamento, nem às ordenanças sobre os sacrifícios, nem aos 10 mandamentos. Isso não significa que é permitido matar, adulterar, roubar, cobiçar, mentir, etc. A nova aliança claramente proíbe tais comportamentos e devemos ser obedientes ao Evangelho de Jesus Cristo. E é isso. Deus os abençoe hoje e sempre. Espero ter ajudado a compreender um pouco do Antigo e do Novo Testamento.